Oi, gente. Cá, tudo bem aí? Bom, vou começando aqui e aí, enfim, conforme mais pessoas começarem a entrar, a gente vai indo mais fundo no nosso assunto e também a live vai ficar gravada, né, por 24 horas. Então, quem não conseguir ver agora, né, por motivos, enfim, quaisquer que sejam, vai conseguir ver depois. Então, na verdade, hoje eu vim aqui mais pra bater um papo, né, enfim, com vocês a respeito de tudo isso que a gente tá vivendo, né, esse momento novo, então essa história de vírus e tudo que isso vem causando, né, e vem impactando na nossa vida. E eu preciso assumir uma coisa, né, que eu fui uma das pessoas, posso não ter sido a única, mas eu fui uma das pessoas que demorei pra sentir o impacto disso de verdade. Essa ficha demorou pra cair, sabe, pra mim. Mas caiu, né? E como eu acho que no tempo de cada um, ela vai acabar caindo também. Enfim, e basicamente o que essa situação traz pra nós, isso não é algo novo que a gente vai ouvir agora nesses dias, né? É de que esse é um momento para estarmos mais presentes, né? Esse é um momento onde, querendo ou não querendo, a gente está sendo forçado de uma certa forma a viver agora, né? Quase que não está em questão a gente não fazer isso, né? Quase que a gente está sendo forçado a viver nesse momento presente. E por que isso, né? Se a gente para avaliar, com tudo isso acontecendo, a gente está muito centrado, né, nessa questão. Então, o nosso foco e a nossa energia, e falando a nível coletivo, ela está exatamente nessa situação, né? E isso me faz pensar muito profundamente que esse foco e essa energia que estamos colocando, né, nessa situação de hoje, presente, ela deveria ser naturalmente o foco que a gente coloca e a gente dedica para tudo que a gente quer, né, conquistar na nossa vida, enfim. Então, é um momento propício para a gente olhar a nossa vida a 360 graus, né, porque isso acontece. E isso não afeta simplesmente a nossa vida na questão da saúde ou simplesmente, né, na questão de trabalho. Então a gente está vendo aí, né, que esses poucos meses e principalmente nas últimas semanas, isso começou a impactar diretamente a vida de muitas pessoas, de muitos empreendedores, de muitas pessoas que são assalariadas, enfim. E com tudo isso, a gente teve que mudar a nossa dinâmica de vida, né? A gente teve que parar muitas das nossas atividades e isso vem se intensificando com o tempo, né? E por conta disso, a gente tá, in the end of the day, a gente tá ganhando um presente que é simplesmente estar presente, né? Então, estamos sendo forçados a parar todo o resto e olhar para o hoje e olhar para o agora, né? E é importante que a gente esteja consciente de que tudo isso está acontecendo, porque cedo ou tarde isso vai passar, né? Com as consequências que a gente ainda não consegue mensurar, isso vai passar. E quando isso passar, a gente vai ter... Se agora a gente simplesmente se deixar levar pela onda do desespero e do pânico, a hora que tudo isso passar e a gente levantar e olhar para trás e ver o estrago, pode ser que a gente não tenha aproveitado esse momento, que é um momento, antes de mais nada, de oportunidade, né? Como eu estava falando, é uma oportunidade da gente rever a vida 360 graus. A gente está sendo forçado a isso, né? O que a gente pode entender como algo ruim ou como um próprio presente, uma própria oportunidade da vida. Então, a gente fica em casa, a gente revê os nossos relacionamentos, a gente revê a nossa saúde, né? Todo mundo tá nessa fase de rever a saúde. A gente vai rever
os nossos trabalhos, não só a nível de será que eu vou ter trabalho daqui a um tempo ou será que não, mas a nível da forma que a gente contribui através do nosso trabalho, né? Então, o nosso trabalho é algo que traz satisfação pra gente ou é algo que traz somente retorno financeiro, né? Então, agora, nessas últimas semanas, eu tenho tido muitas interações, clientes, amigos, enfim, familiares, e todo mundo está vivendo uma série de questionamentos, né? A gente tá quase que revendo esses conceitos forçadamente, mas obviamente que isso é muito positivo, isso é um presente, como eu falei, né? Enfim, e quando a gente fala no âmbito de metas e objetivos, do que é verdadeiramente importante pra gente, né? Será que isso, né, enfim, condiz ainda com o que a gente quer pro futuro? Ou isso simplesmente deixou de fazer sentido, né? Nós estamos vivendo tempos de algo que é totalmente novo pra gente, de algo que a gente desconhece, né? E consequentemente, pelo pouco de tempo ainda e o tamanho do impacto que isso vem causando, isso mexe com a gente de uma forma que faz a gente começar a rever. É nessa indústria que eu quero continuar, realmente esse tipo de negócio, realmente esse tipo de proposta de eu quero ter o meu propósito aliado a uma empresa que faz XYZ, ou como que tá isso, né, na vida da gente, como que tá isso na vida de vocês. Enfim, que nem eu falei, eu tô passando por esse momento também de reavaliar muita coisa, e assim, uma das coisas que eu mais venho pensando se a gente parar pra ver quem hoje é referência de sucesso pra gente, quem hoje é referência de, enfim, pessoas que a gente admira, pessoas que conquistaram o que conquistaram através do seu esforço e da sua dedicação. Como que essas pessoas traçaram esse caminho? Como que essas pessoas chegaram onde elas chegaram, né? E isso tem uma relação muito conivente com essa situação que a gente está vivendo. Porque, assim, as pessoas, elas chegam onde elas chegam porque elas colocam foco e elas colocam energia no que elas querem, né? E geralmente, quando a gente vê alguém que é muito successful e tudo mais, essas pessoas não queriam tudo ao mesmo tempo, elas queriam uma coisa em específico, né? Elas queriam muito essa uma coisa, e elas colocaram todo o foco dela, toda a energia dela e galgaram esse patamar, enfim, esse lugar onde elas estão hoje, né? E nesse tipo de interação, uma das perguntas que mais surgem ok, eu até sei o que eu quero, né? Eu até consigo imaginar algo grande acontecendo na minha vida, só que eu não sei nem por onde que eu dou esse primeiro passo, eu não sei nem por onde que eu saio do lugar. Então, em tempos como esse, né? Em tempos... Oi, gente. Oi, Má. Oi, Laurel, Ká, Lu, tudo bem? Marcelo. E não tava aparecendo aqui pra mim, gente, agora tá aparecendo, então eu tô vendo vocês. Deixa eu arrumar aqui. Boa. Então, vamos continuar aqui, mas... Em tempos como esse, né, as pessoas acabam, por conta de todo o desespero e o pânico que isso traz, obviamente, a gente fica mais parado do que o que a gente estava antes, se a gente parar pra pensar. Oi, Cá, oi, Vi. Então é importante que a gente veja o cenário como um cenário de oportunidade, né? Então, assim, quando tudo isso passar, né? Então, lá na frente, o que eu posso me arrepender de não ter feito agora, né? Agora que eu tô tendo verdadeiramente essa oportunidade, seja um leque de tempo que se abriu, né? Enfim, os próprios conceitos que estão mudando na nossa cabeça, o que eu posso fazer com tudo isso, né? Eu posso simplesmente sentar em cima do medo e do desespero e ficar vivendo aquele tipo de emoção, ou eu posso fazer algo inesperado que eu nunca fiz antes, né? Então, assim, lá na frente é isso. Do que eu vou me arrepender
se eu não fizer agora? Né? Qual vai ser o meu maior... A gente não sabe se isso vai levar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. A gente não sabe, isso é tudo muito incerto. Então, como na vida normal, se nada disso estivesse acontecendo, nós deveríamos já pensar dessa forma, mas talvez por inúmeras atribulações e sabe, por a gente estar até num piloto automático e vivendo de uma maneira desenfreada, a gente a gente precisaria de um esforço muito grande, né, para gerar esse despertar e de fato conseguir começar a trilhar um caminho de sucesso. E quando eu falo sucesso, gente, eu não tô dizendo a respeito de dinheiro, de fama ou de nada disso, né? Sucesso é uma satisfação que eu cheguei onde eu queria chegar, né? E isso engloba todos os nossos valores, todos os nossos, enfim, todas as nossas crenças, e engloba a visão que a gente tem de mundo, onde que eu quero verdadeiramente chegar, né? É esse sucesso que eu me refiro. Então, se eu sentar agora e esperar, como talvez a gente esteja esperando a vida inteira, né? Se eu ainda não me sinto uma pessoa com sucesso, com satisfação pessoal ou profissional, significa que eu venho esperando isso, né? Eu venho sentada em cima desse problema. E agora que, enfim, a gente está sendo chacoalhado pelo mundo, né? Não é nem pelo nosso parceiro do lado, não é nem por ninguém. A gente está sendo chacoalhado pela vida, né? É tipo assim, acorda, Gil, acorda todo mundo que tá aqui, Gabi, Carol, Vinícius, enfim, Camila, acordem, né? A vida tá fazendo isso com a gente. E aí, vai de nós olhar para isso como meu Deus, somos vítimas de tudo que está acontecendo, o mundo está acabando, o apocalipse chegou, ou, peraí, vamos rever, né? Vamos rever o que a gente vem fazendo de errado enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto comunidade, ser humano, né? Só que assim, é muito mais fácil a gente trazer essa responsabilidade para nós e para o que nos cabe, para o que a gente controla, do que a gente ficar vivendo dessa forma generalizada, né? Então, enquanto a gente tiver o mundo e a pandemia e o vírus, isso tudo é muito fora da gente, né? Isso tudo é muito out of control, do nosso controle. Então, qual que é a maneira que a gente consegue, assim, se a gente parar pra pensar no momento que a gente tá vivendo, qual que é a maneira, qual que é a maneira que eu tenho de contribuir? Né? Qual que é essa maneira que eu tenho para contribuir? Para contribuir comigo antes de mais nada, porque se eu não tô bem comigo, se eu não me desenvolvo, eu não consigo impactar nem a formiga que tá passando ali fora da minha casa, né? Então, qual que é a maneira que eu consigo contribuir antes de mais nada comigo, para que daí, a partir, né, desse exemplo e dessa revisão de conceitos que a gente pode tá tendo a oportunidade de viver, a gente consiga de fato contribuir mais com o que tá fora, com o mundo, com o coletivo, né? Então assim, tanto, gente, antes epidemia, né, e pandemia, tanto antes quanto agora, as pessoas que vão fazer de fato diferença, né, nisso tudo, vão ser as pessoas que arriscam, né? Então, assim, se eu arrisco mais, eu abro um pouco mais de portas para que eu tenha mais possibilidades de viver coisas que eu nem imaginava, né? Agora, se eu tô sempre na minha aqui, com muito medo de errar, enfim, e tudo mais... Cláudio Marques está perguntando aqui, desculpa, cheguei agora, em que país que você está? Eu tô na Austrália, Cláudio. Então, aqui na Austrália agora são 9h15 da manhã. Então, se você tá no Brasil, provavelmente aí é 8h15, né? Mas eu falo da Austrália, tá? Enfim, então o que eu tava dizendo é, se a gente não entende que esse momento é um momento propício pra gente fazer as coisas de uma maneira diferente, e de novo, arriscar aqui também não é ir ficar em público, não é ir, né, não é esse tipo de risco que eu tô dizendo, mas sim o risco de fazer diferente, o risco de nos reinventarmos, o risco de, sabe, até porque, gente, vamos ser bem honestos com a gente mesmo, né? Por que a gente tá tão focado no que tá acontecendo nos dias de hoje em relação a essa pandemia? A gente não consegue resgatar. A maioria das pessoas que estão aqui, provavelmente assistindo agora,
são pessoas que não viveram uma situação como essa no passado. Então a gente não tem, a gente não consegue, igual a gente faz hoje, né, com todos os nossos traumas e tudo mais. O que a gente faz? Como que a gente reage na vida hoje? A gente busca coisas que aconteceram no passado, traz e reage no momento presente, né? É isso que a gente faz, é a mecânica de como funciona internamente esse nosso sistema. Então quando a gente não tem algo para buscar do passado, eu não tenho algo que resgatar, eu já fico numa situação desconfortável. Acima do normal, eu já fico numa situação desconfortável. Eu não tenho aonde buscar essa referência do passado. E assim como eu, né, enfim, que tô na faixa de mais de 30 anos, imagino que a maioria de vocês aqui também entre essa faixa, a gente não tem como resgatar esse passado de uma pandemia, que a gente não viveu. A gente pode saber da história, é diferente a gente saber da história e a gente ter vivenciado e ter experienciado. Então a gente não consegue resgatar isso. E muito menos a gente não consegue projetar um futuro, porque isso é incerto. E além de ser incerto, não depende de nós, né? Então, assim, se a gente não consegue nem resgatar o passado e nem projetar o futuro, onde nós estamos presos? Pensa comigo. No melhor lugar que a gente poderia estar preso, que é aqui e agora, né? Então, essa situação atual, né, se a gente olhar por essa perspectiva, ela é não falando de novo da pandemia e do vírus, mas assim, ela é uma situação que pode ser muito aproveitada por nós, para que a gente tire o melhor dela, né, para que a gente possa, de fato, nos reinventarmos. A princípio, no que diz respeito ao que está aqui, que são os nossos conceitos, porque é isso daqui que vai fazer com que a gente tome atitudes diferentes na prática, né? Então, se eu tô mudando tudo que tá aqui, eu vou começar a agir diferente e os resultados à minha volta vão começar, consequentemente, a serem diferentes também. Então, uma coisa que ajuda, e eu fiquei, sabe, pensando e refletindo muito nesses últimos dias, é assim, isso vai passar, né? Isso vai passar, só não sabemos quando. Então, assim que isso tudo passar, é verdade, Cláudio, o presente é a única oportunidade, e é mesmo. Então, e agora não só é a oportunidade, como estamos sendo forçados, né, a passar por isso. Então é bom que a gente agarre essa oportunidade e não deixe ela escapar, né? Então, assim, a hora que tudo isso passar, que ela vai passar, tenta pensar de uma maneira assim, imagina você lá na frente, se isso demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá? Isso aqui que eu tô falando é totalmente incerto, mas imagina daqui 1 ano, a hora que tudo isso acabar, você vai ser outra pessoa, né? Porque basta você olhar para quem você era há 1 ano atrás. Dificilmente você vai me dizer que você é exatamente a mesma pessoa de que 1 ano atrás, que você pensa exatamente como você pensava 1 ano atrás. E olha que nenhuma pandemia tinha acontecido, certo? Então, se você parte desse princípio que a gente muda naturalmente, que 1 ano a gente revê naturalmente muitos conceitos e a gente traz práticas novas para a nossa vida e que a gente começa, né, de fato, alterar os resultados que a gente vem tendo sem uma pandemia, imagina quando a gente passar por tudo isso, né? Olha o que tudo isso está trazendo de aprendizado. Aí você passou por tudo isso e passou 1 ano. Se você pudesse, né, enfim, que essa sua versão daqui 1 ano pudesse olhar para você hoje e te dar um conselho, qual conselho que você daria para você mesmo? Se você passasse por toda essa pandemia, olhasse para trás e falasse assim, olha, Gil, não deixa de aproveitar isso que esse momento está proporcionando. O que é que você sugeriria para você mesmo? Entende? E isso é algo que é tão importante e faz a gente sair tanto da zona de conforto, eu nem vou dizer, porque a gente já teve que sair da nossa zona de conforto, querendo ou não querendo, sabe? Não foi a gente que deu o primeiro passo, levantou e saiu do sofá, não. Veio alguém, virou o sofá com a gente e estamos rolando ainda. Então, assim, o que você falaria pra você daqui a 1 ano? Qual é o conselho que você se daria, né? Pra passar por todo esse processo. E, enfim, e falando nessa questão, né, da gente arriscar. Por que a gente não arrisca, geralmente, né?
Porque a gente tem sempre muito medo. A gente tem medo ou de se arrepender, a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de, muitas vezes até de dar certo, sabe? E isso é assim, eu até escrevi uma coisa aqui que eu queria, enfim, não deixar de falar pra vocês, que pior do que não conseguir é se arrepender de não ter tentado algo diferente quando a gente teve a oportunidade. E essa é a oportunidade, né? Então, enfim. E aí, gente, por mais louco que pareça, né? A gente pensar em planejar o futuro daqui pra frente, quando o futuro ainda é incerto, pensa de novo, voltando naquelas pessoas que obtiveram muito sucesso na vida, como que essas pessoas agiam, né? Assim, normalmente, elas não tinham também nenhuma certeza do que seria, né? Enfim, arriscar é quase que uma habilidade que a gente desenvolve para trazer para nossa vida, para que a gente se dê a oportunidade de viver coisas grandiosas, né? Então, se a gente não pensa grande, como que a gente vai um dia alcançar algo grande, né? E de novo, quando eu falo aqui grande, não é dinheiro, não é fama, não é nada disso. É o que a gente quer de fato, né? Eu posso querer, sei lá, que o mundo seja um mundo mais equalitário, que seja um mundo mais justo na questão, enfim, das classes, né? Que as pessoas não passem fome e tudo mais. Então, mas se eu tenho uma ambição que vai até, eu gostaria só de alimentar, ou eu gostaria que essa pessoa não passasse fome. Eu posso até chegar até ali, né? Mas aquilo ali é o que verdadeiramente vai mudar o mundo, é aquilo ali que vai trazer de fato, né, essa visão que eu tenho, né, da minha vida e das coisas que eu espero pro mundo? Provavelmente não. Então a gente tem que saber começar a pensar grande. Numa situação como essa que a gente está vivendo, a gente não quer simplesmente que a coisa acabe, a gente quer muita coisa, né? A gente quer que os amigos continuem trabalhando, a gente quer que a família continue saudável, a gente quer um mundo melhor, a gente não tá vendo só o nosso entorno aqui muito próximo, né? Todo mundo está sendo chamado para essa reflexão de enxergar algo maior, né? Então, quando a gente vê que as pessoas ficam em casa e a natureza começa a se regenerar de uma maneira que mostra claramente pra gente que a gente tá fazendo errado, né? E que essa forma de viver, ela tá de fato afetando tudo isso, o que isso mostra pra gente, né? O que isso faz a gente rever de fato a nível de conceitos? A gente para de querer só o bem aqui de quem tá do nosso lado. Oi, Gil, tudo bem? A gente para de querer só olhar ao redor da gente e começa a expandir isso e ver que a gente tem um impacto no mundo de fato, né? A gente tem um impacto enorme no mundo. Só que quando a gente trabalha em coletivo, né? Enquanto a gente tá junto, tá unido, e não enquanto a gente simplesmente olha para si próprio e esquece todo o entorno, né? Esquece que o nosso poder de influência e o nosso poder de contribuição, ele vai muito além disso, né? Enfim. E aí, pensando em várias coisas, né, que eu vim pensando essas últimas semanas, eu queria trazer uma prática, na verdade, que é super simples e que traz uma amplitude, né? Assim, gera uma clareza maior e faz com que a gente consiga, principalmente nesse momento que a gente está com mais tempo, que a gente está um pouco mais desacelerado, para que a gente não perca esse ritmo de construção, para que a gente não perca esse ritmo de, gente, isso vai passar, vamos lá, deixa eu aproveitar esse tempo para construir o que eu quero viver daqui a um ano. Eu não vou esperar sentado esse 6 meses, um ano, whatever, quanto tempo isso vai levar, eu não vou esperar todo esse tempo passar para depois eu olhar para trás e só ver o estrago, né? Isso é uma opção? É uma opção. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Agora, é o que a gente quer de fato obter como resultado de tudo isso? Eu acredito que não. Então, o que eu faço com esse tempo, né? Como que eu aproveito esse momento para construir algo que daqui a um ano eu vou viver? Porque agir de um ano daqui para frente, né? Se eu ficar parada esse ano aqui, eu vou olhar pra trás e eu vou sentir um tremendo arrependimento,
Eu só vou sentir arrependimento de ter ficado parada, porque eu vou perceber a oportunidade que eu posso ter perdido, né? De construir algo novo. Deixa eu tomar um golinho aqui. E aí, como na maioria das vezes, a maior dificuldade é dar o primeiro passo. Na maioria das vezes, a dificuldade ela é em dar o primeiro passo, né? E por que a gente não dá o primeiro passo? Porque a gente não sabe qual que é o limite da onde a gente quer ir, né? Então, como que eu consigo mensurar qual que é o primeiro passo se eu não sei o limite de onde eu quero ir? Às vezes eu quero tão pouco que se eu der um passo eu já alcancei. Ou às vezes eu quero tão longe, eu quero ir tão longe que eu preciso dar inúmeros passos, né? Mas é importante que a gente coloque cada coisa na sua caixinha, porque senão a gente fica parado, a gente fica naquela inércia, né? Então, o que eu quero propor aqui pra vocês hoje é, e de novo, quem não conseguir ver essa live, que algumas pessoas me mandaram mensagem falando que não iam poder ver por causa do horário, enfim, então ela vai ficar gravada, eu vou deixar 24 horas, tá? E aí vocês depois podem fazer esse exercício que eu vou propor aqui agora, tá? Não precisa ser agora, mas quem estiver aqui, eu aconselho que vocês peguem lápis, peguem uma caneta pra escrever isso aqui que eu vou dizer. Que é, na verdade, só uma lógica. É uma lógica pra eu entender como que eu saio do lugar. E não só como que eu saio do lugar, mas como que eu saio do lugar de uma maneira efetiva, né? Porque eu posso sair fazendo coisas. Ah, então se eu desejo aquilo, deixa eu fazer isso. Só que a gente pode estar fazendo muito do muito que não vai contribuir, né? Então, enfim, eu não sei se vocês já ouviram falar da regra de Pareto, mas geralmente não, né? Essa é a regra. A gente obtém 80% dos nossos resultados somente de 20% do nosso esforço. Então, olha que loucura! Como que eu posso ter 80% dos meus resultados baseado em 20% do meu esforço? Então, tem muito... E às vezes a gente fica, meu Deus, eu tô trabalhando tanto, mas eu não tô tendo resultado, né? Ou eu tô investindo tanto na minha família e continuo infeliz. Então, às vezes a gente tá fazendo da forma errada só, né? Às vezes a gente não tá fazendo o que é de fato efetivo. E o intuito é a gente descobrir quais são às vezes as poucas ações, né, que eu posso fazer, que vão englobar esses 20% do meu esforço para que eu tenha 80% de resultado. Porque é isso que a gente quer ter o menor esforço e ter o maior resultado, né? E então, o que eu queria, assim, eu queria que vocês escrevessem essa prática, que é assim, a definição de objetivos para o agora. Porque é agora que a gente tem, o agora tá no nosso colo, então não vamos perder essa oportunidade, tá? Então esses são os objetivos. E aí, o que eu quero que vocês escrevam tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos ter 7, como se fossem 7 passos, tá? E aí, que não são passos, mas vocês vão entender. O que acontece? Eu não saio da inércia porque eu não sei qual é o primeiro passo a dar. E às vezes eu vou dar o primeiro passo e eu não sei se esse passo é certo. Então vamos criar uma lógica para que a gente esteja on track, para que a gente crie esse mapa de uma maneira estratégica, né? Para que a gente não fique rodando em círculos e a gente crie, de fato, uma maneira estratégica para chegar onde a gente quer chegar. Então o que eu queria que vocês escrevessem agora é assim, qual que é o objetivo de vocês para algum dia, tá? E aí vocês relacionem isso com o que vocês preferirem. Seja o meu objetivo para quando acabar essa pandemia, meu objetivo para... não sei, tá? Assim, qual que é o seu objetivo para um dia? E um dia pode ser longe, tá? Pode ser 10 anos, pode ser 7 anos, pode ser longe. Qual que é o objetivo para um dia? Então, você escreveu aí, objetivo para algum dia, tá? Que é um objetivo grande, pensem grande, tá? Não fiquem olhando simplesmente o que tá à sua volta, porque você vai se limitar até nas suas ações, né? Pra conquistar o que você quer. Então pensa, esse é um momento de pensar grande sim, tá? De verdade. Então pensa, o que você imagina pra sua vida? Tipo, o que eu imagino pra minha vida um dia, né? Uma coisa grande mesmo. E aí... essa pergunta eu quero que vocês respondam, tá? Qual a única coisa
que eu quero fazer algum dia? Essa é a pergunta. Qual que é a única coisa que eu quero fazer algum dia? E a gente vai focar em uma coisa só. Vamos ter foco. Como a gente está vivendo agora, colocando toda a nossa atenção e energia nesse momento. Então, qual é a única coisa que você quer fazer algum dia da sua vida? A única, tá? Não tô dizendo que essa será a única coisa que você vai fazer de fato, mas qual é a única que, se você pudesse escolher, você ia querer fazer algum dia, tá bom? E aí eu quero que você pode escrever isso embaixo, tá? E você vai colocar daí que esse vai ser o seu objetivo para 5 anos, tá bom? Então, seu objetivo para 5 anos. O que é esse objetivo? Com base, né, no objetivo para algum dia que você tem, que é algo muito grandioso, qual é a única coisa que você vai poder fazer nesses próximos 5 anos? Lembra, você tem algo muito grandioso lá que você quer. Para algum dia. É um dia que você não sabe nem quando, tá? Mas tá lá. E aí, com base nesse objetivo, nos próximos 5 anos, qual é a única coisa que você pode fazer que impacta aquele objetivo lá de algum dia? Tá? Então é isso que eu quero que vocês escrevam aí. Tá bom? Aí a gente vai novamente diminuir um pouco essa intensidade e a gente vai trazer isso para o objetivo de 1 ano. Com base no seu objetivo de 5 anos, tá? Qual é a única coisa que você vai poder fazer esse ano? Então lembra lá, você tem o seu mega objetivo para algum dia. É alguma coisa que eu quero muito na minha vida, né? Então, para dar um exemplo para vocês, o meu objetivo para algum dia é ter uma organização, ter uma ONG, tá? Que cuida ou look after, né, a animais e meio ambiente. Esse é o meu objetivo para algum dia, tá bom? Então aí, quando eu venho para os 5 anos, com base nesse objetivo, qual é a única coisa que eu posso fazer nos próximos 5 anos, né, visando esse objetivo de algum dia, nos próximos 5 anos. Aí eu trago isso para o objetivo de 1 ano. Com base no objetivo de 5 anos, qual é a única coisa que eu posso fazer esse ano? Então, o que eu posso fazer esse ano para que algum dia eu tenha a ONG da maneira que eu penso, da maneira que eu idealizei na minha cabeça? Como que eu faço isso, né? Então, esse ano, qual é a única coisa que eu posso fazer? E aí, a gente vai trazer isso para um nível um pouquinho mais próximo de nós, né? Que é o objetivo mensal. Que, com base no objetivo desse ano, né, de 1 ano, qual que é a única coisa que eu posso fazer esse mês? Então, pensando que eu quero ter uma ONG que cuida dos animais e que cuida do meio ambiente, nos próximos 5 anos eu vou fazer isso. Qual é a única coisa que eu vou fazer nesses 5 anos? E aí, no meu objetivo de 1 ano, qual é a única coisa que eu vou fazer que vai contribuir com esse objetivo de 5 anos, né? E aí agora eu trouxe para mais próximo de mim ainda, que é o objetivo mensal. Eu tô com base no meu objetivo de 1 ano. Qual é a única coisa que eu vou poder fazer esse mês? O que eu posso fazer esse mês que vai impactar tudo que eu vou fazer nos 5 anos e para eu chegar lá naquele objetivo maior de algum dia, tá bom? E aí, mais uma vez, a gente desce um pouquinho isso para mais perto de nós ainda e eu vou escrever o meu objetivo semanal. Então, com base no meu objetivo mensal, qual é a única coisa que eu posso fazer essa semana? Gente, óbvio que assim, ó, eu tô trazendo isso pra vocês, vocês coloquem tudo que for o mais importante da vida de vocês, o que significa e o que de fato vai fazer diferença pra vocês. Mas é importante que, assim, isso daqui a gente pode usar pra tudo, a gente pode usar pra vida, né? Isso não é algo que a gente vai utilizar agora e simplesmente vai perder o uso, não vai, tá? Inclusive depois, quem quiser me mandar uma mensagem que eu posso mandar todo esse esqueleto pra vocês, pra que de fato vocês consigam aplicar agora e nos próximos projetos ou objetivos que vocês tiverem no futuro, tá? Mas vamos voltar lá. Então aí, com base no objetivo mensal, qual que é a única coisa que eu vou poder fazer essa semana?
Então eu quero que vocês escrevam aí qualquer coisa que vocês possam fazer essa semana. E vamos trazer um pouquinho mais para próximo de nós, né? Que é o objetivo diário. Com base no objetivo semanal, qual é a única coisa que eu vou poder fazer hoje? Então, vocês percebem o quanto que a gente foi destrinchando e a gente tá falando de uma única coisa. Por quê? Porque a única coisa é o que a gente consegue colocar foco e é onde a gente consegue colocar energia. E se a gente quer muito isso, chega a ser quase que imprescindível a gente desligar um pouco o resto, sabe? Se você avaliar no começo que eu tava falando da live, né, essas pessoas que tiveram muito sucesso, e você for ver, sei lá, pega o exemplo do Steve Jobs, né, quando ele começou a trabalhar na Apple, que eles tinham uma linha de inúmeros aparelhos tecnológicos, enfim, uma gama de produtos gigante, e enquanto isso era dessa forma, a Apple era simplesmente mais uma empresa, né, como qualquer outra. E o que fez de fato essa virada, sabe? O que impactou diretamente para que acontecesse essa mudança, essa virada de chave e esse boom todo acontecesse? Foi quando Steve Jobs falou assim, olha, I don't care, eu não me importo com tudo isso que está acontecendo, eu vou decline praticamente todas essas linhas de produto e eu vou ficar com 3 ou 4, não me lembro agora, mas 3 ou 4 produtos. É isso aqui que a gente vai fazer. É por isso aqui que a gente vai ficar conhecido. E aí foi só quando, né, foi colocado um foco naquelas únicas coisas ali, né? Enfim, aquela gama de produtos pequenas, foi quando, de fato, o boom aconteceu. Por quê? Porque foi colocado tanta atenção e tanta energia em desenvolver algo tão perfeito e o tempo todo era dedicado só para aquilo, então não era fragmentado em um monte de coisa, né? Então, quando a gente fragmenta a nossa energia, o nosso tempo em um monte de coisa, bacana, a gente pode até ter a sensação falsa, né? De que eu estou accomplished, eu estou conquistando muitas coisas. Mas, de fato, o que a gente está fazendo a gente está fazendo muita coisa, mas ou não tá fazendo muita coisa direito, ou a gente tá fazendo, ou a gente não tá accomplishing mesmo todas essas coisas, não tá conseguindo terminar tudo isso, né? Então o intuito todo da gente pensar nesses objetivos e focar numa única coisa porque se você quer verdadeiramente isso, em algum momento você vai ter que desligar o resto, em algum momento, né? Então, assim, vamos lá. A gente, com base no objetivo semanal, qual é a única coisa que você vai poder fazer hoje? Olha só, pra quem tá na inércia, eu já tô te dando uma solução, você já tem algo pra fazer hoje. E isso fica um pouco melhor ainda. Por quê? Porque agora a gente vai trazer esse conceito e lembrar que a gente nunca mais precisa ficar na inércia, tá? Porque além do nosso objetivo diário, a gente tem esse momento aqui, que é o momento que eu tô falando com você, e é o momento que você tá me ouvindo, que é o agora, que é o que a gente falou desde o começo dessa live. Agora, com base no seu objetivo de hoje, tá? Com base no seu objetivo de hoje, qual é a única coisa que você pode fazer agora? Agora! Nesse momento, nesse instante, qual é a única coisa que você pode fazer agora? E é isso, gente, assim, ó, essa é a estrutura, que nem eu falei, se vocês quiserem eu posso mandar isso pra vocês, me manda uma mensagem, eu encaminho isso pra vocês. Mas isso daqui, quando a gente coloca, ó, de novo, né, e obviamente o nosso foco e a nossa atenção pra desenhar esse esqueleto com base no que a gente sente de verdade no nosso coração, com base no que a gente deseja viver nessa vida que é tão curta e passageira, né? Então, se a gente se permite, porque o que acontece muitas vezes, a gente não se permite pensar grande, né? A gente acha que o pensar grande é viajar, Gil, você tá maluca, eu nunca vou ter um iate, ou eu nunca vou ser milionário, ou eu nunca vou ter uma saúde dessa, eu nunca vou ter um corpo desse, eu nunca vou... Por que não? Entende? A gente tende a se colocar num patamar onde pensar grande já é errado, né?
Então, almejar, ter ambições para nossa vida, muitas vezes é atrelado a uma culpa, né? Não, eu não posso querer isso. Por que não? Né? E enquanto a gente tiver esse tipo de limitação nas nossas crenças e nas coisas que de fato a gente acredita, dificilmente a gente vai chegar lá, a gente não acha nem que a gente é merecedor de viver aquilo. Né? Se a gente não se acha merecedor de viver algo, como é que a gente vai criar um mapa para chegar nesse lugar? Então, o que eu proponho aqui antes de mais nada, pense grande sim, tá? Pense longe sim. Porque por mais que na sua cabeça você esteja muito distante, quanto mais longe tiver o objetivo, talvez você se esforce mais. E por mais que você acredite que você não vai chegar lá, nesse objetivo grandioso que você colocou e longe, né? Você vai provavelmente se esforçar mais, o que vai te levar a ultrapassar talvez um limite que você tinha antes. Entende? Então mesmo que... Qual que é o side effect de você pensar grande? É que talvez você vá um pouco mais longe do que o que você iria se você pensasse pequeno. Entende? Então assim, de novo, gente, esse é um momento que clama para que a gente acorde. Esse é um momento que clama para que a gente desperte, né? Então, oi Dustan, tudo bem? Vanessa, Pedro, tudo bem, gente? Então, assim, esse é um momento que clama por tudo isso. Então, não vamos deixar ele escapar, não vamos deixar ele passar, tá bom? E tô falando aqui, já tem 45 minutos. Para quem entrou agora, não se preocupa, eu passei uma estrutura pra gente criar objetivos grandes nesse momento, né? E não perder essa oportunidade de o que eu posso criar agora, né? O que eu consigo criar aqui e agora. Então vai ficar gravada essa live, vocês vão poder assistir depois. Mas o que eu quero só finalizar isso daqui, enfim, se alguém tiver alguma pergunta pode mandar, mas eu quero só finalizar dizendo que, assim, ainda que a gente esteja no caminho certo, né? Porque às vezes a gente de fato sente que, puxa vida, o que eu tô fazendo, eu tenho retorno das pessoas, né? Enfim, eu sinto no meu coração que é isso, sabe? Às vezes a gente sabe, a gente sente que tá no caminho certo. Mas o que eu quero dizer pra você ainda que você esteja no caminho certo, tá? Ainda que você esteja no caminho certo, você vai ser atropelado se você ficar parado. Entende? Então, por isso que é importante que a gente aprenda a sair da inércia e dar o primeiro passo. E essa estrutura toda que eu falei com vocês hoje foi para que, de alguma maneira, vocês tenham algo... Oi, Rê, tudo bem? Para que, de alguma maneira, vocês tenham algo concreto e onde vocês consigam estruturar e planejar um pouquinho mais eficazmente esse primeiro passo, para que, de novo, você não simplesmente saia fazendo, então eu tô aqui, tô fazendo, tô busy, porque busy, né, quando a gente tá busy, quando a gente tá ocupado demais, isso não necessariamente significa que nós estamos fazendo coisas efetivas para o nosso sucesso. A gente pode fazer, a gente pode ficar busy, a gente pode ficar super ocupado, super atarefado, e ser consumido, e só fazer muito do mesmo, no piloto automático. E eu não tô estrategicamente agindo, né, com o objetivo de algum dia. Eu não tô estrategicamente agindo, eu simplesmente tô reagindo, né? Então, esse momento todo, ele traz essa oportunidade da gente parar de reagir. Então, deixa eu parar de ser reativa o tempo inteiro, né? E de fazer mais do mesmo, que não, de fato ainda não me levou onde eu queria ir, né? Então deixa eu parar e deixa eu, de uma maneira mais estruturada, mais inteligente, deixa eu colocar isso daqui na minha visão, deixa eu perder um tempinho aqui, que eu nunca falo que é perder, mas é investir, deixa eu investir um tempo aqui pra entender o que eu quero, né? Deixa eu entrar em contato com o sentimento que eu quero ter a partir do momento que aquilo se concretizar na minha vida. Então, o que eu quero sentir quando eu conquistar uma ONG que cuida de animais e
do meio ambiente, que isso impacte de fato os animais e o meio ambiente numa escala, sabe, fenomenal. Qual que vai ser o meu sentimento quando isso acontecer? Né, que eu tava dando esse exemplo pra quem entrou agora, é o meu exemplo, né? Então assim, qual que vai ser esse meu sentimento quando eu chegar lá e quando isso estiver concretizado? E eu vou sentir isso hoje. Porque quando eu destrinchar tudo isso, pelos próximos 5 anos, qual é a única coisa que eu vou fazer? No próximo ano, qual é a única coisa que eu vou fazer? No próximo mês, qual é a única coisa que eu vou fazer? Nessa semana, qual é a única coisa que eu vou fazer? Hoje, qual é a única coisa que eu vou fazer? E agora, qual é a única coisa que eu vou fazer? Quando eu destrinchar tudo isso e eu estiver fazendo a minha única coisa de agora, eu quero sentir a mesma sensação, como se a minha ONG já estivesse impactando. Entendeu? Então é isso que a gente tem que trazer, né? Pessoas de sucesso, elas vivem apaixonadamente o que elas acreditam. Então, gente, é isso por hoje nessa live. A gente tá vivendo momentos aí um tanto desafiadores, mas que tem uma oportunidade aí gigante da gente criar, né, nesse tempo, criar nesse momento o que a gente quer viver. Lembra sempre de perguntar pro seu eu lá do futuro, né, o seu eu pós-crise, pós essa situação toda que tá acontecendo. Lembra de olhar para ele e receber o conselho dele. Então, que conselho você se daria a hora que isso tudo acabasse em relação à sua vida e a forma que você pode viver e a forma que você pode impactar as pessoas ao seu redor? Qual que é o conselho que esse seu eu do futuro te dá? Entende? Então a gente fica por aqui hoje, tá? Obrigada, Gil. Vai lá, vai na fé, que estamos todos na luta, né? E que a gente continue firme e forte, que a gente não deixe a peteca cair. E vamos ser resiliente, né? Porque resiliência é o que a gente precisa nesse momento, é o que a gente mais precisa nesse momento. Porque a gente aprende, e agora nada mais do que está sendo nos dada a oportunidade de colocar em prática tudo que a gente vai aprendendo, né? Então, no momento difícil, para que vão servir todos os livros que eu li? Para que vão servir todos os cursos que eu fiz? Para que vão servir todos os processos de sabe, desenvolvimento que eu passei? Vamos lembrar disso, né, gente? Vamos trazer isso pro agora, que tá desafiador, e vamos aplicar isso agora. E a resiliência é isso. A resiliência é cair, todos nós vamos cair, né? Todos nós vamos cair. E agora é um momento típico em que provavelmente a gente veja muitas pessoas caindo ao mesmo tempo, né? E quando eu digo caindo, é no sentido de eu perdi um emprego temporário aqui, ou tô brigando com meu marido que tá em casa, ou a gente não sabe, né? Cair significa tá difícil, tá desafiador. Então, assim, nesse momento, a gente vai precisar resgatar. A gente vai precisar, opa, peraí, beleza, deixa eu voltar aqui, deixa eu praticar minha resiliência, né? Então, lembrem disso, gente. A gente pode estar no caminho certo, mas a gente vai ser atropelado se a gente ficar parado. Então, vamos só nos movimentarmos, tá? Sejam com pequenos passos e lembra, o seu objetivo de algum dia tem alguma coisa agora que você pode fazer, tá? Então, quero que vocês fiquem bem, fiquem safe, tá? E contem comigo pro que vocês precisarem. Provavelmente até o final dessa semana eu vou vir com outra live, tá? E aí, mas eu aviso vocês e a gente vai falando e vai combinando tudo isso, tá bom? Um beijo enorme, uma semana iluminada pra todos. Até muito, muito breve. Tchau, tchau, gente.